En la antigüedad la sabiduría no solo se transmitía a través de la palabra, sino también por el poder del silencio. Los líderes, los reyes y los profetas sabían que había una fuerza invisible en saber cuándo guardar silencio. El silencio siempre ha sido un arma estratégica, una forma de confiar en que incluso sin decirlo todo, tus necesidades ya están en camino. En el mundo de hoy, nos vemos obligados a reaccionar todo el tiempo. Esta sabiduría antigua parece haberse perdido. Pero, ¿y si te dijera que permanecer en silencio podría ser la clave para lograr todo lo que buscas a lo largo de este video? Exploremos cómo esta enseñanza puede cambiar tu vida. Y al final, el punto más importante, poderoso, capaz de cambiar tu perspectiva sobre el significado de vivir en paz y plenitud. 1. Cuando el ruido es el enemigo, antes de explorar esta verdad esencial, hay que reconocer que el ruido del mundo puede alejarnos de lo que realmente importa. Las redes sociales, las demandas del trabajo, las opiniones de los demás, todo esto llama nuestra atención, obligándonos a reaccionar constantemente. Y a menudo, en medio de este caos, olvidamos mirar hacia adentro y escuchar una voz que realmente importa. ¿Qué tipo de ruido? Una tormenta que nos distrae y nos aleja de nuestro propósito. Es una trampa invisible que nos hace pensar que estar ocupados y responder a todo nos hace más presentes y conectados. Pero en realidad es lo contrario. Cuanto más ruido hay, menos escuchamos. Imagina tu vida como un río sereno, con el agua fluyendo suavemente, brindando tranquilidad y claridad. Ahora piensa en lo que sucede cuando lanzamos piedras al río, una tras otra. El agua cristalina se vuelve turbia y agitada. Lo mismo ocurre con nosotros cuando permitimos que las distracciones y las presiones diarias ocupen nuestra mente. Antes de volver a la calma, todo se vuelve confuso. Y es en este estado de confusión donde se toman decisiones equivocadas, se pronuncian palabras que no deberían decirse, y el tiempo que debería dedicarse a lo eterno se pierde en la vanidad temporal. Jesús sabía el poder destructivo del ruido. En medio de la multitud que lo seguía, siempre encontraba tiempo para retirarse y permanecer en silencio, en profunda comunión. En Lucas 5:16 se escribe: Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. No era la multitud la que moldeaba sus acciones, ni las opiniones de ellos definían sus respuestas. Entiendo que lejos del ruido, la conexión real se fortalece. Se alejó para acercarse a lo que realmente importa. Jesús sabía el poder destructivo del ruido. En medio de la multitud que lo seguía, siempre encontraba tiempo para retirarse y permanecer en silencio, en profunda comunión. En Lucas 5:16 se escribe: Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. No era la multitud la que moldeaba sus acciones, ni las opiniones de ellos definían sus respuestas. Entiendo que lejos del ruido, la conexión real se fortalece. Se alejó para acercarse a lo que realmente importa. En la actualidad, esta práctica parece estar desapareciendo. Las redes sociales nunca duermen, y siempre hay presión para reaccionar, actuar y responder en todo momento, como si estuviéramos atrapados en una rueda que nunca deja de girar. Cada vez que acelera, tratamos de mantenernos al día, pero nos alejamos más de la serenidad que proviene del silencio. Así como un árbol que deja de crecer saludablemente necesita tiempo para estar en calma, nosotros también lo necesitamos. Detenernos para fortalecer nuestra fe y conectar el corazón con lo que es eterno. Pero, ¿cómo hacemos esto, retirándonos de un mundo que exige demasiado? La respuesta no es aislarnos por completo, sino aprender a reconocer cuándo el ruido comienza a dominarnos. En el momento en que nos sentimos ansiosos, agitados y desconectados, debemos detenernos y recordar que el silencio está a solo un paso. Su poder nos brinda la oportunidad de pensar, reflexionar y tomar decisiones más sabias. Al igual que las piedras que alteran el río finalmente se asientan en el fondo, la prisa y el bullicio de nuestra vida también se calman cuando elegimos el silencio en lugar de la distracción. Por lo tanto, el ruido no solo proviene del exterior, sino a menudo de nuestro interior. La mente puede convertirse en un campo de batalla de pensamientos, preocupaciones y miedos. La clave es que no todos los pensamientos merecen atención. No todas las preocupaciones justifican que la mente se sienta abrumada. Al elegir qué escuchar en la radio
o qué ver en la televisión, también puedes elegir en qué prestar atención dentro de ti. El silencio es tu control remoto, la herramienta que necesitas para cambiar de canal cuando el ruido interno comienza a dominar. Y recuerda, el silencio no es vacío, sino que está lleno de las respuestas que el ruido nunca te permite escuchar. La sabiduría del silencio en medio del caos. Cuando el caos domina, nuestra primera reacción siempre es intentar gritar. Queremos resolver todo de inmediato, explicar, justificar, corregir lo que está mal. Pero no nos damos cuenta de que a menudo el silencio es la respuesta más sabia. Al igual que estar en medio de una tormenta y contener el impulso de gritar pidiendo ayuda, a veces al mantenernos en silencio encontramos la manera más segura de escapar del caos. Piensa en Salomón, conocido por su sabiduría incomparable. Al enfrentarse al gran desafío de gobernar una nación, no necesitó poder, riqueza ni destruir a sus enemigos. Él pidió sabiduría, algo que solo puede cultivarse en la quietud del corazón. En el libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, Salomón dice, «Dale a tu siervo un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal». Solo en esta petición vemos que la verdadera sabiduría nace de la capacidad de discernir, de reflexionar, algo que solo es posible cuando aprendemos a alejarnos del ruido y la confusión. Esta sabiduría silenciosa también se refleja en la historia de Job. En medio de la confusión de consejos, acusaciones y desesperación, Job eligió el silencio en esos momentos. No tenía respuestas para su dolor, ni explicaciones para lo que estaba sucediendo. Precisamente en la ausencia de estas palabras, comenzó a entender que hay una sabiduría en no intentar comprender todo de inmediato. Hay momentos en que el silencio ante la confusión es la forma más pura de confianza en lo que está por venir. En nuestra rutina diaria estamos rodeados de conflictos y disputas. En el trabajo, problemas en casa, malentendidos entre amigos. A menudo queremos resolver todo de inmediato sin darnos cuenta de que el silencio puede ser el mejor remedio para la confusión. En lugar de intentar imponer, el silencio permite que la verdad se aclare con el tiempo. Apresurarse a explicar o entender a menudo solo añade más confusión al caos. Esa es una lección que se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Imagina a un agricultor. Él siembra semillas y luego no tiene nada más que hacer que esperar. No puede gritarle a la tierra para que produzca frutos más rápido. No puede apresurar la cosecha. Todo lo que puede hacer es confiar en el proceso silencioso de la naturaleza. De la misma manera, hay momentos en los que, en lugar de intentar forzar una solución, solo necesitamos sembrar la semilla de la paciencia y dejar que el silencio haga su parte. El silencio ante la confusión es un acto sabio porque nos impide reaccionar apresuradamente. Nos da tiempo para procesar, evaluar y, sobre todo, escuchar la voz de la razón, de los demás y principalmente la guía de Dios, que se revela en los momentos de paz. Cuanto más permitimos el silencio ante el caos, más abrimos nuestro corazón a la sabiduría que aparece y nos guía en las decisiones correctas. La confusión es como una densa niebla. Cuanto más intentamos correr, más fácil es perdernos. Pero si te detienes, guardas silencio por un momento. La niebla finalmente se disipa y revela el camino por delante.
Haja uma imaginação de viver em um mundo onde seu valor é medido pela quantidade de atenção que você sente, que se ninguém estiver olhando, simplesmente não existe. Estamos vivendo em uma era em que somos constantemente impulsionados a buscar aprovação e reconhecimento, seja nas redes sociais, no trabalho ou em relacionamentos pessoais. Mas essa busca por atenção realmente nos satisfaz ou apenas nos deixa com um vazio, dependendo da aprovação dos outros? A história nos mostra que, mesmo na antiguidade, a necessidade de ser visto e reconhecido sempre foi uma tentação para a humanidade. No entanto, os ensinamentos de Jesus nos mostram um caminho completamente diferente, um caminho de verdadeira liberdade. Neste vídeo você descobrirá o verdadeiro significado de viver sem precisar implorar por atenção. Isso pode mudar sua vida e sua fé, mas assista a este vídeo até o final, pois a lição final é a mais importante de todas. Capítulo 1. A armadilha do reconhecimento. Um aviso de Jesus. Uma pessoa que se levanta será envergonhada. Você já se pegou tentando impressionar alguém em uma tentativa de ganhar admiração ou reconhecimento, talvez em uma reunião, tentando mostrar o quanto sabe sobre um determinado assunto, ou nas redes sociais, publicando algo na esperança de receber curtidas e comentários? Em algum momento, todos nós já parecemos querer ser vistos e reconhecidos, buscando aquele aplauso invisível. A verdade é que, no fundo, muitos de nós somos moldados pelo desejo de nos surpreender ao receber atenção. Mas o que Jesus nos ensina sobre isso? Ele oferece uma perspectiva completamente diferente da que a sociedade nos impulsiona a acreditar. O sermão de Jesus nos dá um aviso forte e desconfortável. Tenha cuidado ao realizar suas boas ações diante dos homens, pois elas podem ser vistas de outra forma. Capítulo 2. O verdadeiro valor. Colocando a fé em Deus em saber que a medida do valor não está no que os outros veem, mas no que Deus, em segredo, nos incentiva a brilhar. Destacar-se a qualquer custo. Mas Jesus, dentro de nós, diz que aqueles que se exaltam serão humilhados. E isso não é apenas uma questão de estar em contato com os outros. A humilhação a qual Jesus se refere tem uma profundidade espiritual. Quando tentamos nos exaltar, ao buscar incessantemente dar, na verdade estamos construindo castelos de areia. Quanto mais nos elevamos na opinião dos outros, mais nos tornamos frágeis, pois a aprovação humana é instável, muda com o tempo, com as circunstâncias e frequentemente com a inconstância do coração humano. Capítulo 3. A humildade é o caminho. Parábola do fariseu e do publicano. Jesus nos ensina que todos aqueles que se exaltam serão humilhados, e esse princípio é uma lei espiritual. Quanto mais tentamos nos elevar por nossos próprios esforços, maior é o risco de cairmos em um exemplo. Isso é claramente demonstrado na parábola do fariseu e do publicano, narrada em Lucas 18, 9 a 14. O fariseu ora cheio de louvor por suas próprias obras, esperando ser visto como justo. Ele busca atenção e reconhecimento. No entanto, ele não alcança nada. O publicano, por sua vez, nem se atreve a levantar os olhos e se afasta, não buscando a atenção dos homens, mas sim o perdão de Deus. Essa parábola nos ensina que a busca pela glória e pelo reconhecimento humano nos deixa vazios, enquanto a humildade nos traz paz com Deus. Capítulo 4. Sucesso. Segundo Deus, abandonando os holofotes. A sociedade moderna frequentemente exalta aqueles que parecem ter tudo: fama, riqueza e seguidores. No entanto, a Bíblia nos lembra repetidamente que o sucesso aos olhos de Deus não é medido da mesma forma. Jesus ensina que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mateus 19:30. Aqueles que desejam ser os primeiros muitas vezes clamam por atenção dos outros, mas muitas vezes perdem o que é mais importante: um relacionamento íntimo e sincero com Deus. O verdadeiro grande não é aquele que é visto pelos homens, mas sim aquele que é conhecido por Deus. Capítulo 5. A verdadeira grandeza,
servir em vez de se destacar. E quando paramos para pensar sobre isso, percebemos o peso dessas palavras. Jesus nos chama a viver uma vida de serviço, uma vida simples, na qual ele nos convoca a fazer o bem sem buscar elogios, a ajudar sem esperar nada em troca. E mais importante, ele nos chama a confiar que Deus recompensará aqueles que, no seu tempo, agem com um coração puro, sem a necessidade de serem vistos. Afinal, de que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Ao refletir sobre essa lição, talvez essa seja a mensagem mais importante e impactante de todas. Mas buscamos a honra dos outros e perdemos a verdadeira visão de que a honra vem de Deus. Jesus nos promete que os humildes serão exaltados, não pela aprovação temporária dos homens, mas pela eternidade. Capítulo 6. Não se esforce para ser o maior. O poder da simplicidade. O número 2 não se esforça para ser o maior. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos pressiona a sermos os melhores, a estarmos no auge, em destaque. De qualquer forma, o mundo ainda nos diz que, para nos tornarmos importantes, devemos sempre nos esforçar para ser os maiores e mais reconhecidos. No entanto, Jesus, o mais admirado, ensina uma verdade completamente oposta a essa mentalidade. Em Marcos, capítulo 10, versículos 43 a 45, Jesus mostra que a verdadeira grandeza não está em ser o primeiro, mas em servir. Qualquer um que quiser ser grande entre vocês, deve ser o que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, deve ser o servo de todos. Jesus inverteu os valores do mundo e revelou a beleza da simplicidade. Capítulo 7. O espelho de Jesus. Viver com humildade. Jesus não apenas falou sobre essa verdade, ele a viveu como o Filho de Deus. Jesus poderia ter escolhido nascer em um palácio cercado por deuses e glória. Ele poderia ter buscado a identidade humana desde o início de seu ministério. No entanto, ele escolheu a humildade. Nasceu em uma manjedoura, viveu como um simples carpinteiro e dedicou toda a sua vida a servir os outros. Em Filipenses 2, versículos 6 a 8, Paulo descreve essa humildade de Cristo, que, sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus ensina que a verdadeira grandeza está em servir. Capítulo 8. A ovelha perdida. O valor pessoal aos olhos de Deus. Na terça-feira, a ovelha perdida em uma sociedade que valoriza a quantidade e a multidão, onde o sucesso muitas vezes é medido pelo número de seguidores, amigos ou curtidas, é fácil sentir que nosso valor está atrelado ao número de pessoas que prestam atenção em nós. No entanto, Jesus nos ensina algo completamente diferente na parábola da ovelha perdida, registrada em Lucas 15, 4 a 7. Aqui, ele nos mostra que o valor de uma pessoa não depende da quantidade ao seu redor ou do tamanho da multidão. Jesus conta a história de um pastor que, ao perceber que uma de suas 100 ovelhas estava perdida, deixou as outras para ir atrás da que estava sozinha. Essa ação, para os homens, pode parecer irracional, mas nos revela a profundidade do amor de Deus por cada indivíduo. Capítulo 9. O último será o primeiro. A inversão de Deus. O número 4, por fim, será o primeiro no mundo, onde estar no topo significa sucesso, sendo o primeiro o objetivo supremo. As palavras de Jesus desafiam a lógica da sociedade moderna no reino de Deus. O sistema hierárquico é invertido em Mateus, capítulo 20, versículo 16. Jesus declara que, portanto, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Neste sermão, somos levados a refletir sobre o que realmente significa ser grande aos olhos de Deus. Jesus nos mostra que a verdadeira grandeza não está em liderar ou ser mais visível, mas em servir com humildade, sem precisar estar à frente. Capítulo 10. A segurança falsa da popularidade. Confiar em Deus em vez de nos homens. Número C. A segurança falsa da popularidade. Você já percebeu como o mundo é obcecado por números? Quantos likes,
Quantos seguidores? Quantos compartilhamentos? Estamos vivendo em um lugar onde o valor de uma pessoa parece ser medido pela quantidade de atenção que ela recebe. Mas isso realmente traz segurança? A popularidade oferece a impressão enganosa de que somos aceitos, mas a Bíblia nos alerta contra essa busca incessante pela aprovação humana. A popularidade pode ser um terreno perigoso que nos aprisiona em uma busca interminável por mais. O provérbio 29:25 traz uma verdade profunda. O medo do homem armará uma armadilha, mas quem confia no Senhor estará seguro. Este versículo nos lembra que a busca constante pela aprovação dos outros é uma armadilha que nos prende. Capítulo 11. O essencial. Priorizar a presença de Deus. A quantidade de atenção que damos ao essencial em nossas vidas diárias e ocupadas. Parece que estamos sempre correndo atrás de algo, prazos, responsabilidades, a aprovação dos outros. Quantas vezes nos pegamos tentando agradar as pessoas, mostrando que somos competentes, buscando validação em nossas conquistas? Nesse contexto apressado, muitas vezes perdemos de vista o que realmente importa. A história de Marta e Maria, como narrada em Lucas 10, versículos 38 a 42, apresenta um dilema que muitos de nós enfrentamos: buscar atenção e reconhecimento através do que fazemos, em comparação à importância de nos concentrarmos no que é essencial. Capítulo 12. Confiar no silêncio. Lições de Davi. Número 7. Confia no silêncio. Você já passou por momentos em que parecia que ninguém notava suas lutas? A solidão no silêncio parece ser maior do que qualquer palavra de encorajamento. Davi sabia disso de forma profunda antes que isso fizesse o respeitável rei de Israel enfrentar muitos anos de opressão e isolamento, fugindo de Saul e vivendo no deserto, em cavernas, em terras estrangeiras. No entanto, no meio desse deserto, tanto literal quanto emocional, Davi não clamou por atenção ou reconhecimento. Ele encontrou sua força e segurança no lugar mais inesperado, o silêncio da sua fé em Deus. Capítulo 13. A aparência falsa da felicidade. Viver verdadeiramente. Número 8. A aparência falsa da felicidade. Quantas vezes você já encontrou uma pessoa que parece ter tudo, uma vida perfeita nas redes sociais, uma carreira brilhante, uma família feliz? Tudo isso é medido para despertar a inveja. Mas o que vemos reflete realmente a realidade. A verdade é que estamos vivendo em uma era em que as aparências muitas vezes enganam. A busca por atenção e a falta de autenticidade podem nos levar a criar uma imagem de felicidade atrás das câmeras que não corresponde à verdade. A Bíblia nos alerta sobre esse erro. As aparências podem enganar até os olhos humanos, mas nunca devem enganar os olhos de Deus. Capítulo 14. Lições do fariseu. Humildade em vez de glória. A lição do fariseu em um mundo onde muitas pessoas lutam para se manter em destaque, buscando atenção e admiração. A lição de Jesus sobre o fariseu leva a uma reflexão importante sobre como o desejo de ser notado pode desviar o coração. Jesus observa que os fariseus sempre agem em busca dos melhores lugares nas sinagogas e nas festas, que frequentemente frequentam, buscando uma posição de destaque que os coloque no centro das atenções. No entanto, por trás dessa busca incessante por aprovação pública, há um vazio espiritual que Jesus não hesita em explicar. Capítulo 15. Servir sem ser reconhecido. A lealdade silenciosa. O número 15 serve sem ser reconhecido em um mundo onde a busca por reconhecimento e visibilidade parece ser uma constante. A parábola dos talentos contada por Jesus em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, nos ensina uma verdade profunda sobre servir a Deus
sem precisar ser visto ou aplaudido. Na história da parábola, o homem, antes de viajar, confia seus bens a 3 servos, distribuindo a cada um de acordo com sua capacidade. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2 e, por fim, 1 talento. Quando o senhor retorna, ele pedirá um relatório sobre como cada um usou o que recebeu.